E aí, olha a gente aqui num canal diferente, hein? Que lugar é esse? Que lugar é esse? Pois é, estamos aqui no canal da MBAS, fomos convidadas, né, Lê? Por causa do mês da mulher. Pois é, então a gente veio dar umas dicas, falar um pouco aí de coisas que a gente conhece. O que vai ser o assunto? O assunto vai ser puxadores. Mas pra quem não conhece a gente, né? Porque estamos num canal diferente. É mesmo? Você aí, se não conhece o nosso canal, somos a Fê e a Lê das Lumberjills. Somos marceneiras, não somos? Somos marceneiras e tapeceiras. Exatamente. E adoramos o que a gente faz. E você que é profissional, hobbyista, curioso, enfim, que se mete aí a fazer coisa de marcenaria, a gente espera poder ajudar aí com alguma informação. A gente veio falar de puxadores porque ele eu acho que é o último a ser colocado dentro da É a cereja do bolo. É a cereja do bolo. É importante, dá diferença e cada um tem o seu estilo, né, Lê? Exatamente. E tem puxador que já fez muito sucesso no passado e voltou. Tem puxador, sempre tem puxador novo. Sim. Tem toda uma questão também do acabamento, né? Que a gente vai ver aqui as diferenças de cor, de brilho, enfim. Mas realmente dá outra cara, né, no ambiente. Dá sim. Às vezes só de mudar o puxador, você já mudou tem outro visual. Já mudou a sua peça, o seu móvel, o seu ambiente, realmente faz diferença. Eu vou falar um pouco de tendências, que é mais o que eu gosto de falar, e depois vou falar da parte prática com o professor Pardal, que é a Lê. Mas vamos falar de tendências. A Lê falou que puxadores, né, que já foram moda e voltaram agora, a gente pega muito móveis de restauro que a gente vê eles, que são esses conchas, né, que são esses puxadores redondinhos que lembram muito uma concha, né, de sereia, né. Exatamente. Lembra uma conchinha. Ele tem vários modelos, né, tem esse que tem as ranhaduras, né, esses frisos, que é pra lembrar mesmo uma concha, mas também tem os lisinhos, em vários acabamentos, ó, o brilho, o cromado, o escovado, então você tem várias cores. É legal compor no ambiente, na cozinha, fica bem interessante. Agora essas portas que tem aquela moldura, que são em laca, fica muito bonito. A Lê falou de um puxador que já foi tendência, a gente pega muito em imóvel que a gente restaura, que é o puxador concha, né, Lê? E voltou assim com força total, principalmente em cozinha. A gente tem aquelas portas que tem as molduras laqueadas, que tá fazendo um sucesso, né, no Pinterest, né? Todo projeto a gente manda uma referência do Pinterest, é com esse puxador, mas ele também fica super legal colocar ele numa cômoda, né? Fica super interessante, valoriza a peça e você tem vários acabamentos, né, Lê? Você tem esse em friso, que ele lembra mesmo uma conchinha, você tem ele bronze, você tem ele cromado, liso, escovado, então eu acho que o mercado aí tá preparado pro concha de todas as opções. Aquele lá que é o cobre ou rosé gold, que tá todo mundo... Eu não sei se isso foi influência, porque ano passado, o Pantone do ano, foram dois, não foram? Coral, teve o coral e o aloe vera. Exatamente. E o coral lembra, mas enfim, não sei, eu acho que não, porque já tem um tempo, né? Eu gosto de misturar. Se você vai fazer um ambiente todo, primeiro faz um só, né? Eu acho que essa é uma dica legal. Então, vou usar o cromado, usa em todas as portas da cozinha. Ah, sim, não pira. Agora, se você vai usar uma cômoda, fica legal misturar. Uma outra que também veio, assim, bem forte, foi o pitanga, né? Que também era muito no passado, quando eu era criança, eu lembro minhas cômodas, era tudo esses de porcelana, aí saíam, né, todo mundo achou que era cafona e agora voltou. Eu acho ele tão bonitinho, que ele é em formato de pitanga, ele é de cerâmica e você encontra diversas cores, alguns com uns desenhinhos. Ele fica legal para peças também pequenas, né, criado mudo, cômoda. Já numa cozinha eu já não colocaria ele, porque eu acho que a pegada dele não é tão bacana no dia a dia, né? Voltando no concha, eu lembrei de uma coisa, como mãe, tenho filha pequena, puxadores assim, já entra o professor Pardal, puxadores assim que a pegada é por baixo, é mais difícil de criança abrir. Igual o perfil de alumínio, que não deixa de ser um puxador, porque a criança sempre vai tentar fazer assim, ou como a Fê falou, assim, né, no de ponto. Então esses aqui são sempre mais fáceis, esses daqui você atrapalha um pouco a vida do seu filho e mantém a sua gaveta mais organizada. Vamos lá, vamos falar dos de topo, que eu acho que é bem interessante. A gente também teve uma tendência no passado, e ainda esse ano,
de esse ar mais clean. A gente viu muito em publicação europeia, os puxadores de topo, Então, você tem esses modelos, eles ficam no topo da gaveta, né? Instalado no topo da porta, da gaveta. E ele dá um ar bem clean, que nem a Lê falou, da europeia, da Dinamarca, esses projetos escandinavos, que são bem, assim, só uma cor, a paleta mais suave, eles são ótimos. A gente fez uma penteadeira, né, com um desses e fica super elegante, combina muito esses de topo. E a instalação é fácil, né, Lê? É, bem fácil. Isso aqui é parafuso comum. Bom, vamos entrar na Professor Pardal falar daqui a pouco. A gente tem esses que são super delicados, né? Que também servem para gaveta. Ele tem uma pegada um pouco menor, mas eu acho interessante para colocar em cômoda criados, novamente falando disso. Mas se você vai para portas, para gavetas grandes, aí eu acho que a gente pode falar um pouco desses embutidos, né? Que são super interessantes. Eles ficam... É interessante para um ambiente pequeno, que você tem um corredor de passagem curto, porque ele não fica para fora. Exatamente. Que nem outros puxadores. Ele fica embutido dentro da gaveta, da contrafrente. Exato. E aí você instala... A Lê vai falar um pouco mais de instalação, mas esse aqui, ó, escovado preto, tá muito em tendência mate, né? Então ele não é brilhante, ele é mate. É lindo demais. Olha, eu gosto desses embutidos. Eu acho que fica chique, fica refinado. Fica bem bonito, bem bonito. A gente tem os padrões, né? Então, que são os quadradinhos que vão pra fora, que eu acho que também é interessante colocar em porta de correr, é interessante colocar em gaveta, para uma cozinha mais clássica. Mas quem não quer muito, tipo, né, chamar atenção nos puxadores. Eu acho que eles servem bastante, fica super bonito. Pra banheiro também é bem interessante. E eu acho que acabou. Esse aqui também é mais do mesmo. Agora, quanto à instalação, dependendo do puxador, realmente muda a forma que você vai prender ele, ou na porta ou na frente de gaveta, enfim. Exato. O modelo que nem esse, concha, esses aqui também, você vê por trás, a rosca é no puxador. E aí, o parafuso é de dentro, da parte de dentro da porta para o puxador. Então, você, tá vendo? Você vai fazer um furo na porta, passante, né? Não tem que dar rosca na peça, na porta ou na frente de gaveta. O furo pode ser do tamanho desse Exatamente, parafuso. Ele pode ter a espessura do parafuso. Geralmente isso daqui, se você fizer um furo com 6 milímetros, garante que passa, porque geralmente eles são com 5, tá? De espessura mesmo, não de corpo. E aí você quer a rosca lá dentro do puxador. Aí... Você, amador, curioso, que compra lá seu puxador e fala, eu me viro. Daí você pega esse puxador aqui, ó, esse parafuso, desculpa, que vem com o seu puxador e fala assim, mas por que ele é assim? Todo cheio de dentinhos. Porque você corta ele no dente, dependendo da espessura da porta que ele precisa passar ou da frente de gaveta. Pra cortar nesses dentes, um arco de serra, qualquer serrinha, qualquer. Um arco de serra, você não precisa de tico-tico, não, coisa manual, né? Sim. Às vezes um alicate, a gente usa muito o corta-vergalhão, porque a gente tem. Com o seu puxador, geralmente desse tipo, que a rosca é no puxador, vem um parafuso desse com os dentinhos. Pra que são esses dentinhos? Pra você poder cortar o parafuso com o comprimento necessário para ele passar a porta. No dente é mais fácil cortar no dente. E você pode usar um arco de serra, uma serrinha, um alicate. É muito fácil. Aí você tem sempre que lembrar que você vai ter que cortar com a medida suficiente para passar pela porta ou frente de gaveta e ainda assim ficar um pedaço para conseguir dar rosca no puxador, tá? Não corta do tamanho da espessura que não vai dar. Não vai dar. E aí, também vai uma dica. Quando você faz o corte, você precisa de uma lima mursa. E aí você lixa, né? Lixa não, lima a pontinha que você cortou. Tira aquelas rebarbinhas. Tira a rebarba do corte. Porque essa rebarba do corte não deixa você dar a rosca direito aqui na hora que você gira. Fica difícil, você pode estragar a rosca do puxador e depois o parafuso não pega direito e o puxador fica saindo. Então pensem nisso na hora de fazer o corte. Cortou com arco de serra, usou uma lima, deu acabamento e aí você vai conseguir dar o aperto. Existe, no caso dos de ponto, é ao contrário. Sim. O lance o parafuso já é como se o puxador fosse o parafuso, né? Porque ele tá no puxador. E aí vem uma porca,
com uma arruela pra você poder dar o aperto por dentro. Sim. Geralmente, alguns desses é raro. Geralmente esses não vêm com os dentes que vocês viram nos outros pra você poder cortar. Se você não se incomoda, você pode deixar esse pedaço de parafuso pra dentro da gaveta ou da porta, mas às vezes fica incômodo, aí você tem que cortar na medida, mas também não é tão difícil de cortar esse parafuso, não, a espessura é quase igual dos outros. Sim. Então, essa broca de 6mm já é bom comprar, né, Bastos? Pra você fazer furos de puxadores. E a dica, quando tem porca e você vai cortar, é deixar a porca pra dentro, né? Não tirar ela, então você deixa ela dentro aqui. Aí você faz o corte e aí você com ela tira, porque ela vai tirando as rebarbas. Então fica muito mais difícil depois de colocar. E qualquer dificuldade, você lima, a hora que ela passar, vai sair. Exatamente. Os puxadores de topo, que a gente comentou, esses são super legais, que fica muito mais fácil de instalar. É parafuso direto. A gente sempre aconselha um pré-furo, apesar de que você vai usar um parafuso pequeno, geralmente de 16mm de comprimento. Sim. Milimetrês. Marceneiro fala milimetrês, não fala em centímetro. Então, com os 16mm você consegue. E não se preocupa se o seu MDF é de 15, porque você tem a espessura do puxador aí. Então, não vai ultrapassar, não vai estragar o MDF de 15, não. Então, um parafuso comum, aqui que você coloca um parafusadeiro com chave. Sim. Agora, desses todos, o único que vai exigir mais ferramenta ou mais destreza são os de embutir. Esse é também é chamado de concha, mas é um puxador de embutir. Tem outros modelos, porque você precisa fazer todo esse desenho, este retângulo rebaixado na porta ou na frente de gaveta. E você aplica ele com... Não use adesivo instantâneo. Não, use silicone. Então você aplica com silicone. O adesivo instantâneo, ele costuma ficar, depois da cura, ficar duro. E como é um lugar que tem, que você exerce a força de puxar, a tendência é que ele quebre e solte. Sim. Então com o silicone, que é mais flexível, ele ele gruda e permanece grudado, mas usa também o suficiente. Sim. Você não pode vazar. Eu acho que cola quente, né? A cola quente não deixa de ser um silicone, porque então como tem ela um parafuso, funciona. Então eu acho que ela funciona bem. Mas você vai precisar de uma tupia ou de muito exercício e habilidade num formão pra você conseguir fazer o rebaixo, esse puxador encaixar. A vantagem já que aqui a gente falou da parte mãe, esse puxador aqui, como a Fernanda falou, você não tem, não bate pernas, se você passa perto do móvel, porque ele fica dentro. Bem coladinho. Este aqui, que é de topo, voltando, uma última dica que eu acho importante como ele fica no topo, por exemplo, da porta, se for uma área molhada, cozinha, que você tem a pedra, geralmente nós marceneiros, a gente faz um recuo do móvel pra pingadeira. E aí, são 2, 3 centímetros. Às vezes ele perde a beleza. Porque ele vai ficar pra dentro também. Sim. E se você quer que ele apareça mesmo pra fora do móvel, aí pode não ser uma opção legal. Se você é profissional, sempre cheque com o cliente as opções. Ofereça a gama de opções. Porque isso agrega o seu portfólio, né? Exatamente. De obras que você fez e que são com caras diferentes, às vezes por um simples detalhe que é o puxador. E, inclusive, na posição dele na porta. Às vezes é óbvio pra gente que o puxador de 2 portas de abrir uma do lado da outra são mais pro meio, o cliente queria mais pra baixo, mais centralizado. Exato. Então a gente sempre procura chegar o óbvio nunca é óbvio, né? Exatamente. Legal. E aproveita pra vir aqui na Bastos e ver toda a gama de puxadores. A gente trouxe um pupurri aqui, mas traga o seu cliente ou mande fotos, porque tem tanta opção que às vezes um detalhezinho pode ser que vá fazer a diferença pra você fechar esse orçamento, né? E curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal. Exato. Veja o nosso canal também aqui no YouTube. Entre no nosso, isso aí. A gente queria agradecer a Bastos por ter convidado a gente. A gente vai fazer uma série de vídeos, então fiquem ligados. Até mais.